Fala aí, gente maravilhosa, como é que vocês estão aí do outro lado da tela, conectados aqui juntos comigo no canal Templos e Ruínas, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês, que com o Brasil tá um caso sério, né? Vocês viram essa perseguição religiosa que está tendo com o pastor Silas Malafaia, e ele veio à tona agora para explicar alguns palavrões que ele soltou aí nesse áudio que vazou entre ele e Bolsonaro. Agora é o seguinte, já pergunto a você, né? Eu sei que existe todo tipo de gente, né? Aqueles evangélicos mais novos e tal, né? Aqueles evangélicos que se escandalizam com qualquer coisa. Mas para mim, eu ouvindo esses áudios, eu não vi nenhum palavrão ali, né? Palavrão para mim é nesta porra, nesse caralho, nessa febre, alguma coisa desse tipo aí. Agora, palavras que ele diz como babaca, né? Cacete, tá ligado? Isso aí são palavras para mim naturais, né? Eu sou nordestino, né? Eu moro aqui no Nordeste e aqui isso aí é muito comum, tá ligado? A não ser que aí no Sul seja diferente. Porque palavrão aqui é febre do rato, balbônica, esse tipo de coisa aí, tá ligado? Eu não vou estar dizendo aqui, né? Mas esse palavrão mais pesado. Mas esse palavrão que Silas Malafaia soltou aí, pra gente aqui é fichinha, né? Tá tranquilo. Mas ele veio à tona aí pedindo perdão, né? E o perdão aí que chamou essas palavras e escandalizou muita gente, né? E é realmente o que a Bíblia diz, né? Se você escandaliza o seu irmão, então você pecou, tá ligado? Independente se é um palavrão mais pesado e é um palavrão mais leve, né? Se você escandalizou o cara, beleza, você pecou. Então ele veio à tona aí, pediu perdão e eu trouxe aqui uma entrevista sensacional para vocês verem aí a explicação que ele deu, beleza? Chama a vinheta aí e vamos embora pro vídeo, vai lá. Deixa eu dizer para você, o que eu converso com o Bolsonaro não é nada além do que eu falo com os vídeos, e que são colocados até aqui no Metrópolis. Não tem nenhuma conversa diferenciada, são críticas, são mais de 50 vídeos denunciando os crimes de Alexandre de Moraes, que eu mostro que ele rasga a Constituição, e as falas nas manifestações. Não tem nada, ai meu Deus, o pastor Malafaia que orienta, ó, fala isso ou não fala aquilo. Não, eu faço críticas ao que eles falam e elogio ao que eles falam. Se você pegar, eu critico o Eduardo, ele tá falando besteira, tem que deixar de ser babaca. Aí eu digo, ó, o Flávio falou bem, gostei da fala. Eu tô fazendo uma análise. Gente, isso é liberdade de expressão, que conversa é essa? Isso é agora me colocar num inquérito que fala de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático, obstrução no curso do processo, sanções internacionais por conversas de amizade agora. Isso aí tem 50 dias para cá, 60 dias, né? 90 dias falando dessas questões agora. Isso é uma vergonha, gente. O que tem isso de criminoso? Onde é que você é impedido de expressar sua opinião e falar com amigos? Que papo é esse? Artigo 5º, inciso 4, a liberdade de expressão é algo basilar do Estado Democrático de Direito. Agora, Alexandre de Moraes estabelece o crime de opinião. Foi ele que estabeleceu com o inquérito de fake news que não tem a participação do Ministério Público, é obrigado, artigo 129. Ele estabelece a censura, artigo 220, parágrafo 2º é vedado. Então isso é uma vergonha. Qual é a conversa demais que eu tenho? Criticar o que o Flávio até fala, então? Eu estou no inquérito, sanções internacionais. Eu digo, o Eduardo tem que deixar de ser babaca. Tá falando demais. Isso é crime? Isso é crime? Vocês estão de brincadeira comigo. Tem um ponto que foi apontado ali, se eu puder esclarecer, que é quando o senhor coloca, né, que é preciso relacionar a sanção do presidente Donald Trump, né, do tarifaço ao Brasil, à anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro. E esse foi um dos pontos que a Polícia Federal coloca com o senhor ali operando para tentar pressionar o judiciário brasileiro a recuar dessas punições, né, dessa ação contra o Jair Bolsonaro. O senhor, em algum momento, entende que, nas suas palavras, estava ali incitando a que um país interferisse na soberania do Brasil? Minha filha, por favor, vou repetir de novo, com muito respeito a você, que você me trata muito bem. Vou repetir de novo. O que eu falei para Bolsonaro é o que eu falo em vídeos. Eu não falei nada demais. Eu estou dando uma opinião. Opinião não é crime. Eu estou dizendo para ele, ó,
tem que vincular. Outra, eu não falo inglês, não tenho acesso a nenhuma autoridade americana, ok? Eu fiz o seguinte, eu mandei dublar vídeos meus para mostrar a perseguição contra mim. Então, isso é um absurdo. Agora eu virei o grande orientador de Bolsonaro, eu estou dando minha opinião, é meu amigo. Eu sou um dos maiores defensores. Onde está o crime? Onde crime? Agora, sabe o que eu acho interessante? É que grande parte da imprensa desvia. Esse é o jogo. Alexandre de Moraes permite à Polícia Federal vazar conversas que é crime. É crime, repito, artigo 5º 10 privadas serem vazadas é crime para desviar o foco dos crimes que ele comete. Aí é que está. Aí grande parte da imprensa comenta o que o Malafaia falou, o que Bolsonaro falou, o que Eduardo falou, mas não mostra os crimes. Ele, Alexandre de Moraes, ele trabalha com mão de ferro nesses inquéritos. O delegado federal e a turma lá não faz nada que ele não autorize. O vazamento é crime. Alexandre de Moraes vai agir contra o delegado e contra os agentes que vazaram isso de um inquérito sigiloso, que se eu falar o conteúdo do inquérito, eu sou preso. Mas a Polícia Federal pode vazar conversas íntimas, conversas privadas. É crime! Essa que é a questão. Pastor, qual é o efeito que o senhor avalia que possa ter na base, né, de apoio ali do ex-presidente Jair Bolsonaro e na defesa da anistia? Porque a anistia não é defendida apenas pelos bolsonaristas, né? Tem um grupo grande também, inclusive da esquerda, que defende pelo menos que se repense as penas para os presos no 8 de janeiro, que acham que foram penas exageradas. Mas nessa base aí que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro mais fielmente, qual o efeito que o vazamento desses áudios tem e o impacto nessas pessoas? Bem, primeiro, deixa eu te falar, Andresa, para o pessoal, olha, não repara a minha veemência não, que não é nada contra você, viu, Andresa? É meu jeito. Eu tenho esse jeito de falar, eu não tenho todo absolutamente mundo viu nada nas conversas contra você. do senhor com o Bolsonaro que o senhor fala assim com todo mundo. nem contra a Neila. Aqui... Eu devo dizer, nem quem contra tá jornalista nenhum. Que no começo, quando eu comecei a falar com o pastor Silas Malafaia, até me assustava, mas agora já sei que é o jeito dele mesmo. Nós já nos conhecemos há tempo. Eu digo sempre, Andresa, que imprensa livre é basilar para o Estado democrático. Se a imprensa não é livre, aí é que acabou de vez. Bem, qual é o efeito? É a pressão que se exerce sobre deputados. Eu volto a repetir. O artigo 48, inciso 8, das atribuições do Congresso Nacional, tem uma frase, concessão da anistia. Só. Não diz para quem, não diz como e quando. Essa conversa de dizer que o STF vai considerar inconstitucional, então ele vai rasgar a Constituição. E eu quero lembrar que a esquerda, em 1979, eu era jovem, a anistia que foi dada de 61 a 79 foi dada para quem? Guerrilheiros assassinos, assaltantes de banco, sequestrador de embaixador e gente que queria dar golpe e estabelecer o governo proletário, o comunismo. Foi liberado todo mundo. Então, a anistia, ela não diz, por exemplo, você não está lá, artigo 48, inciso 8, aí vem, parágrafo 1, Pastor, dar... Só para um contexto histórico, e militares torturadores também, a gente não pode esquecer que o ambiente, o contexto político é totalmente diferente, não dá para comparar, não, né, a época de uma ditadura. Querida, a esquerda lutou pela anistia, é disso que eu estou te falando. A esquerda não lutou por anistia de militares, não. Só pelo umbigo deles. O que eles fazem? Eles não lutaram por anistia de militar nenhum. É só ver um. E quando é os outros, mete pro pau. Não querem anistia. Só estou deixando claro que a anistia foi ampla, geral e restrita para todos os lados. E a gente está falando, né? Não da questão da esquerda, não dá para dizer que a direita estava no poder. Eu só estou reafirmando para você que a esquerda não defendeu a anistia ampla, geral e restrita para militares. Só para as pessoas que estão nesse grupo que eu acabei de falar. Isso é histórico, está aí nos anais. Então, a questão é o seguinte. O Congresso Nacional, que representa o povo, ele só age por pressão do povo. Essa que é a verdade. O povo é o supremo poder. Então, à medida que vem a pressão do povo e que ela aumenta, cada manifestação é um tijolinho.
Cada vídeo é um tijolinho. Cada manifestação de alguém é um tijolinho que vai colocando para pressionar os deputados e senadores, que é uma vergonha. A maioria dos deputados decidiram para a discussão de um projeto de anistia, e seu Hugo Mota, que não tem palavra, porque quando ele foi candidato, ele fez acordo com a oposição e com a esquerda. E qual é o acordo que ele fez? O acordo que ele fez com a direita e com a oposição ao governo foi o seguinte: bem, se vocês conseguirem as assinaturas suficientes para pautar a anistia, eu vou pautar. Mas ele tem, eu não quero usar uma palavra forte, que já estão me criticando porque eu falei merda, porque eu falei babaca, eu não quero usar uma palavra forte, mas ele está preso lá no STF, que tem coisas contra a família dele, né? Então, ó, ele está fazendo um jogo sujo, vergonhoso e mostrando que não tem palavra, e o povo da Paraíba vai dar uma resposta para ele. Mas isso, ô Andresa, faz parte do processo político. A pressão do povo. O poder emana do povo. Então nós temos que pressionar para que lá na ponta, com a pressão do povo, esses caras, a ficha deles caem e eles discutam o projeto da anistia, porque tem pessoas inocentes presas. Clesão, que era membro da minha igreja, morreu inocente, e eu estou incluído no inquérito, que eu não tenho nada a ver com isso, que é uma vergonha. Pastor, a gente gosta de contextualizar aqui a história. Para quem está nos assistindo e não entendeu a sua crítica veemente ao Eduardo Bolsonaro e os seus elogios ao Flávio, explica para a gente qual é essa crítica ao Eduardo Bolsonaro e se o senhor acredita que o Eduardo vem atrapalhando todo esse contexto de defesa do próprio pai. Não, eu elogio e critico. Se pegar todos os meus áudios, eu fiz uma crítica, porque no momento quando saiu a notícia do tarifaço, né, e que Lula, né, Jornal Nacional, e falando, e a imprensa toda, eu falei, fala para o Eduardo não se vangloriar disso. Não é bom. Tá fazendo papel de babaca. Só o posicionamento que a esquerda foi buscar. Dilma foi pedir sanções contra o Brasil na União Europeia e na ONU pela prisão de Lula. Eu não critico no sentido de que o Eduardo está errado, não. Ele está certo. Vai recorrer a quem? Gente, para pensar. O STF é a última instância. Você não tem a quem recorrer. Você vai recorrer a quem? Como a esquerda foi na Europa, na União Europeia, na ONU, deputados do PT, esquerda, Dilma, foram lá. Então o Eduardo está fazendo uma coisa legal. Eu critico muitas vezes a forma que eu critiquei, a maneira que ele vinha se conduzindo naquele primeiro momento que se vangloriou. Eu falei, está errado, está sendo babaca. Mas elogiei outras vezes, como elogio, estou elogiando agora. O senhor disse que, nessa conversa com o Bolsonaro, o senhor disse, eu mandei um áudio pro Eduardo Bolsonaro, esculachando ele, algum termo assim que o senhor usou. Ele respondeu essa mensagem que o senhor enviou? E, só para deixar claro, quando o senhor estava fazendo essa pontuação ali na conversa com o Bolsonaro, o senhor estava falando da questão do tarifaço, que o Flávio foi crítico ao tarifaço, depois teve que apagar o post, era sobre isso que estava se conversando. Como que o Eduardo respondeu ao senhor naquele momento? Ele não me respondeu nessa, ele não me respondeu. Muitas vezes me responde, outras vezes não. Mesma coisa é o Flávio, mesma coisa é Bolsonaro, mesma coisa é Michele, mesma coisa é o Carlos. De vez em quando me respondem, de vez em quando me respondem. Então, eu sou livre para criticar, eu sou livre para me posicionar, e eu não posso, por causa disso, ser colocado numa farsa de um inquérito. E outra, gente, para pensar. Eu estava chegando da Europa, de Portugal, apreender o meu passaporte. Você só apreende passaporte, risco concreto de fuga. Eu estou chegando... Quando a notícia foi dada pela imprensa oficial de Alexandre de Moraes, que é a Globo News, na quinta noite, que eles com exclusividade, quer dizer, a Polícia Federal vazou, eu estava em Portugal. Alguns amigos meus disseram, Malafaia, eu não volto para o Brasil, não. Eu disse, o quê? Eu sou covarde. Eu sou homem de correr, eu sou homem de posição. Então, a maior prova
que não tem nada de fuga, que eu voltei para o Brasil depois de ser manifestado que eu estava sendo investigado. Risco concreto de fuga. Manda Alexandre de Moraes provar. Isso é uma covardia. Eu estou sendo investigado e o cara prende o passaporte de um líder. Eu sou um líder religioso que me relaciono, dou conferências no mundo. Estou impedido de viajar. Isso é uma vergonha, é coisa de ditador. Alexandre de Moraes é um criminoso que rasga sucessivamente a Constituição. Pastor, que efeito essas investigações agora que cercam o senhor podem ter sobre o seu discurso, né? Claro, o senhor está aqui conversando com a gente, continua repetindo, né, as suas críticas ao Alexandre de Moraes, mas por enquanto a gente está na fase da conclusão de um inquérito, né? Isso ainda vai para o Supremo, vai para a Procuradoria-Geral da República. Está na fase da investigação. Da investigação. O senhor chegou a ser ouvido em algum momento? E que efeito isso tem sobre o senhor, sobre a sua conduta a partir de agora? O senhor vai repensar as suas falas? Nenhuma. Ao contrário. Eu vou ser mais veemente. Desde que começou isso na quinta-feira, eu devo ter gravado uns 6 vídeos. Eu não tenho medo de Alexandre de Moraes. Você sabe qual é a pior coisa? É você lutar com alguém que não tem medo daquilo que você está no campo da batalha. Eu não tenho medo de Alexandre de Moraes. Vai me prender? Então me prende. Eu não tenho medo dele, não. Agora, vejam, quando eu chego da viagem no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, a Polícia Federal me conduz numa sala, abre minhas malas, um casal de pastores que estavam me acompanhando também foram obrigados a ir. O delegado foi até um cara muito ético e gentil, né? Reviraram tudo das minhas malas para ver se tinha alguma coisa a mais ou algum aparelho a mais. Entreguei meu celular e desbloqueei. Eu desbloqueei, tá aqui, ó. Eu não devo nada, não temo nada, eu desbloqueei meu celular. Isso dá um trabalho para eles poderem desbloquear que você não tem ideia. Aí você veja. Aí eu sou um cara à moda antiga. Eu gosto de escrever, negócio de digitar. Para você ter uma ideia, eu vou mostrar para vocês, ó. São cadernos, aqui tem um monte de caderno. É até velhinho para vocês verem. Aqui eu escrevo tudo que eu falo, minhas mensagens, tá tudo em caderno. Aí eu levei 4 cadernos, 3 deles exclusivamente de mensagens que eu vou pregar, de esboços. Um deles, todos os vídeos que eu gravo, meus discursos na Paulista, tá escrito. O delegado folheou e viu, mas teve que ligar para o chefe da Gestapo de Alexandre de Moraes em Brasília. Tá? Teve que ligar. Né? Ele teve que ligar. Aí, eu falei, amigo, esses cadernos aqui, 3 deles é só de mensagens que eu uso. É minha ferramenta de trabalho. Tem o que eu escrevo que eu vou falar. Também não tem nada demais. Pelo menos os 3. Aí ligou, aí o chefe da Gestapo. Não, recolhe tudo. É um absurdo. Sabe? É uma afronta. Pegar meu celular não vou arrumar nada. Ok? Me travar com o passaporte só mostra as ações de um ditador contra um cidadão. Eu não sou criminoso. Não tem nada contra mim. Como é que um cara apreende um passaporte de um cidadão, de um líder, de um dos maiores segmentos da sociedade brasileira, que são os evangélicos? Sabe o que ele fez? Vou dizer para vocês. Eu não sou unanimidade no mundo evangélico. Tem muita gente no mundo evangélico que não gosta do meu posicionamento. Eu respeito isso. A unanimidade é burra. Mas, gente, o que eu estou vendo de manifestos, de gente até que não gosta de mim, ele conseguiu unir todo mundo evangélico em volta de mim por essa covardia que ele está praticando. Pastor, vamos voltar para esse momento, né, que o senhor foi levado pelos policiais para essa sala para a busca e apreensão. O senhor tinha apenas um aparelho celular. Quanto tempo durou? Você podia narrar um pouquinho mais? Você já começou contextualizando isso, né? Aí o senhor comentou em algum vídeo que nesses cadernos, além dessas pregações, né, que o senhor coloca ali, também tinham outras informações também, além das pregações, que o senhor também usa. Um caderno. Deixa eu falar. 3 cadernos exclusivamente de esboços bíblicos. Um caderno que eu gosto de escrever. Todos os vídeos que eu vou falar, eu faço anotações. Isso. Todos os meus discursos eu anoto. Então é um caderno com isso. Tem nada demais. Pode levar. Eu só peço uma coisa, aproveitando. O Alexandre de Moraes, manda digitalizar.
devolve os meus cadernos de mensagens, que é a minha ferramenta de trabalho, por favor, tá? Digitaliza que eles fazem isso, digitaliza tudo, devolve meus cadernos, porque é uma vergonha, a não ser que meu esboço teológico vai chamar algum teólogo, verifique se o Malafaia pregou alguma mensagem teológica de cunho político, ou quem sabe vai converter gente da Polícia Federal. Pessoal, muito obrigado por sua audiência. Já se inscreva aqui no canal para não perder nada do que tá rolando. Eu espero vocês no próximo vídeo, beleza? Chama a vinheta agora comigo em 3, 2, 1. Vai lá.